Por favor, vamos à nossa mensagem. Mensagem de ambientação, número 15. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare os doentes. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi competido a obedecer. Então, essa mensagem nela dá Compelido. vários Compelido. exemplos. Desculpa. O próprio Cristo foi compelido. É que está errado aí, tá? Compelido a obedecer. O Oswaldo travou. A gente tem que espiritual. Então, isso mostra como que vamos lucrar, né, nesse crescimento espiritual, que é por meio dessas ações do bem, né? E não usando o jeitinho brasileiro que a gente costuma fazer, né? Querendo passar a perna, se dar bem em cima do outro. Então, ele nos dá uma direção aí de como que devemos fazer corretamente. Ok. Obrigado, Oswaldo. Vamos à nossa prece, por favor. Bom, boa noite a todos. Vamos lá. Senhor Jesus, amado Mestre, amigo de todas as horas. Senhor Jesus, nos ajude a entender esse momento de estudo como uma ajuda na empatia às dificuldades alheias, porque é através da compreensão que a gente distende, ou melhor, amplia a nossa consciência e a nossa sensação de sermos empáticos à dor alheia. E sendo assim, a gente se torna capaz de nos amar ainda mais. Por isso, Senhor, eu dou, em nome de todo o grupo, peço, Senhor, a oportunidade de começar os trabalhos sempre com aquele desejo de que no final a gente saia melhor do que quando entrou. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Sandra. De Yasmin, nada. seja bem-vinda. Yasmin Antero, seja bem-vinda ao grupo. É a primeira vez, Yasmin, que você vem aqui ao nosso encontro? Não, ela participou semana passada. É, Ah, porque você foi? acha que tá. Você não participou na primeira aula, né? Não. Tá bom. Isso. Bom, já explicaram para a Yasmin como é que funciona nosso grupinho aqui, né? Então fique à vontade, Yasmin, caso queira trazer alguma pergunta, alguma colaboração. Se não entendeu alguma coisa que for dita aqui hoje, por favor, sinalize, porque como nós já estamos há algum tempo juntos, né? Já entendemos que o estudo da doutrina espírita é uma construção, né?
degrau por degrau. Então, se nós não entendermos determinados conceitos, dificilmente vamos avançar com solidez, tá bom? Então, fique à vontade aí para participar. Não há pergunta boba, básica. Toda pergunta que venha dirimir nossas dúvidas, ela é importante, tá bom? Independente de qual seja. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Bom, vamos adiante então. Leitura está com o nosso Ronald hoje, Então, vamos lá. Boa noite capítulo a 1, todos. 4. Capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Item 24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-no mais ou menos contaminados das fraquezas e niarias humanas. Ok. Então vamos lá. Quem de nós aqui pode descrever a figura de Deus? Alguém aqui pode? Com detalhe? Ninguém pode. Então, o que as religiões fizeram? Isso que ele está descrevendo aqui. A depender das paixões humanas, se estabeleceram caracteres desta forma de adoração a esse Deus, caracterizado pela influência daquela sociedade ou daquele grupo social. Por isso, nós temos, até hoje, uma multiplicidade de interpretações, de relacionamentos, de formas de adoração a esse ser divino. Ok? Então, aqueles grupos que forem mais brandos, é natural que também transfira esta forma de entendimento e de vivência a esse relacionamento com esse ser divino. Aqueles que são mais beligerantes, mais intolerantes, e cada um, dentro das suas características, vão transportando isso para essa relação com esse divino que nós não conhecemos. Mesmo nós espíritas não conhecemos. Pergunta de Kardec, ela é sucinta, a resposta é mais ainda, quando nos diz que o que é, não quem é, o que é essa divindade, né? Então, os espíritos respondem, né? Causa primária de todas as coisas e inteligência suprema do universo. Então, beleza, são duas características, mas que não definem, né? Em personalidade, né? Apenas diz qual é esse ser que é o princípio de tudo, né? Mas não dá detalhes sobre ele. Beleza? Então, religião nenhuma tem assim a capacidade de, primeiro, se apropriar desse Deus, desse ser, dessa consciência divina, e dar a ela características humanas. Tudo bem? Das paixões humanas. Que é o que sempre se fez desde quando estamos aqui, né? Desde quando aqui chegamos. Então, nós só estamos nos lapidando em relação a esta relação com essa divindade, que nos falta ainda um trajeto muito longo para vivermos isso em plenitude, porque só chegaremos mais próximo dessa relação mais íntima quando alcançarmos a condição de puros, né? Então é importante termos essa consciência. Diga, Carmen. Então, Mauro, aquelas outras, as falas, né, que traz no livro dos Espíritos, que depois dessa,
que é Deus, né? Depois vem dizendo que Deus é onipotente, onisciente, presente, misericordioso, bom. Como é que os espíritos trouxeram isso? Então, aí é uma forma de conhecer. Como se conhece isso de Deus? Não, isso não é uma forma de conhecer, é uma forma de Não, conceber. É uma de forma de conceber Deus. conceber, Sim, não é não de conhecer. Conceber, conhecer. então. Isso. Como se Então, concebe, então, hum, olha, se ele é a onisciente, causa. onipresente. Calma aí. Ah, tá. Então vamos lá. Se ele é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo, ele tem que ter propriedades que só a ele cabe. Propriedades. Ok? Então, onipresença é uma propriedade. E é uma Sim. capacidade de estar em todos os lugares. Isso só é possível a este ser supremo, causa primária de todas as coisas. Ok? Onipotência é aquele que tem a potencialidade de fazer qualquer coisa. Não tem limites para o seu alcance. E isso só pode caber a este ser único, eterno, que não teve início nem tem fim. Então foram essas, dentre outras, as propriedades que se atribuem a este ser divino que nós rotulamos como Deus. Entendeu? Ótimo. Obrigado. E aí, Mauro, dentro dessa ideia do Kardec, ele está no item 24, essa concepção de Deus é nossa. Em função da nossa evolução, em função do nosso conhecimento, é que nós concebemos Deus dessa maneira. Mas um povo primitivo, quando éramos primitivos, Deus era o raio, era o trovão, Deus era a chuva. Da Depende guerra. da guerra, depende da evolução das pessoas que concebem Deus. Eu imagino que a concepção de Deus para Jesus, ele falou que era pai. É o pai amoroso. Para Moisés, era o belicoso. Era o que punia, era o que castigava. É o mesmo Deus. Só que as pessoas vão evoluindo, vão progredindo e vão tendo percepções diferenciadas em função do seu conhecimento, em função da sua evolução. Tá aí. Tudo bem? Podemos seguir? Ah, diga, Carlão. É, eu sei que a gente deve chegar lá ainda, mas quando você personifica Deus na figura de Jesus, Mas quem é que faz isso? tipo, muitos nossos Quem irmãos, atribui, ah, quem faz de Jesus Deus. Quem faz de Jesus Deus personifica Deus em Jesus. Quem faz a devida separação não tem essa confusão. Ok? Que Jesus é Deus, gente? não, Sim ou Não, claro não? que não. 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 Mas existem aqueles que têm essa atribuição, atribuição não, que têm essa concepção. E E para aí, ele, a certeza. pois é. E aí temos que fazer o quê? De novo, é segundo o grau de entendimento de cada um. É, Então, o meu entendimento pode ser diferente do seu. Por isso, lá o mandamento é: ame Deus de todo o seu entendimento. Ame Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então, quem entende, tem quem tem mais evolução, mais entendimento, ama diferente da maneira que eu amo. Então, Jesus, com certeza, ama a Deus de uma maneira muito diferente da que eu amo. Bezerra de Menezes ama Jesus, ama a Deus, muito diferente de mim, em função do meu desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, etc, etc. Esse tipo de personificação é semelhante a esse, né? Aqui ele é um Deus cruel, um Deus vingativo. Quando Sim, você dependendo da sociedade, vai enxergá-lo dessa maneira, de uma forma, né? Tá, beleza. tá bom? Lembrando, né, gente, que as religiões, elas são formadas por homens. E cada religião forma uma sociedade.
tá bom? Essa sociedade que comunga de princípios comuns. Então, é natural que determinados grupos vão se relacionar com aquilo que acreditam, que construíram como objeto de fé, né? Então, vão estar ali afinados, entre aspas, afinados, com aquela proposta. Na medida que a gente amplia nosso entendimento, na medida em que a gente faz todo um processo de construção lógica, né, da relação das coisas conosco, né, onde, na relação das coisas, vamos enxergar a obra divina. Aí a gente começa a se desconectar do quê? Se desconectar dessas construções humanas. E vamos nos aproximando mais da relação, vamos dizer assim, mais purificada, de acordo com o entendimento, que o Valdemir ressaltou aqui, e isso vai nos livrando desses penduricalhos, né, que as religiões vão nos impondo para dar o entendimento que eles acham que deva ser aquele. Tá? O exemplo clássico do céu e inferno. Né? É um dos penduricalhos. Né? Que por muitas décadas, né, e centenas de anos, nós acreditávamos que isso era assim. Então, o que fez mudar? Conhecimento, reflexão, razão e lógica. Bom senso. Mas isso tudo é fruto. Entendimento. Oi? Entendimento. Entendimento, pois De é. acordo com o seu entendimento. Exatamente. Isso fruto de raciocínio, reflexão, lógica. É isso que faz a gente mudar de uma opinião, de uma situação para outra. Enquanto a gente não se mergulha, ou não se dedica a essas reflexões, muitas pessoas se satisfazem com as propostas que lhes são apresentadas. Então, aquilo vai se arrastando em gerações, né? Mas chega um momento que as coisas mudam. Beleza? Vamos adiante. Item 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Só um minuto. Nisso, Só um minutinho. Então, sim, veja bem como Kardec explana essa situação que não é referência. Jesus também foi uma pessoa entre nós, não foi? Foi ou não foi? Foi. Mas foi alguém que é um espírito puro, ou seja, ele concebe, sente e entende Deus de uma maneira completamente diferente daqueles que são inferiores a ele. Então, Kardec coloca aqui com muita lucidez, toda a doutrina do Cristo se funda, ou seja, tem os seus alicerces no caráter que ele, Jesus, atribui à divindade. Então, é como Jesus percebe, entende e se relaciona com essa divindade. E aí ele vem trazendo como com um Deus imparcial, olha aí, diferente dos deuses anteriores, né? Que até então era conhecido. Um Deus violento, um Deus punitivo, né? Julgador. Deus falou, não é bem assim não. Conheço o cara. Não é assim não, né? Ele é imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso.
Ele fez do amor de Deus, ou seja, Jesus, né, fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Por isso que está no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Não falou fora da adoração, não falou fora de nada. É apenas fora da caridade. Ou seja, o que é a caridade? É a ação do bem, ou bem em ação. Independentemente da religião. A gente fala sempre, né? Sempre que tem oportunidade, a gente repete isso quase que como um mantra, né? Não importa qual a religião que eu me sinto melhor, desde que ela me ajude a ser uma pessoa melhor, para mim é a melhor religião. Ok? Então, esse é o ponto. Então, está aqui de novo, né, sendo trazido por Kardec nessa lucidez que é Kardec. Aí ele diz, e aí ele diz, né, como é que essa condição indeclinável ela se apresenta? No amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí ele coloca de novo a responsabilidade em nossas mãos, nem na mão de nenhum terceiro. Ou seja, eu tenho que aprender a amar para poder amar. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, opa, então eu vou amar o próximo na medida que eu me amo. Eu vou ser tolerante na medida que eu me tolero. Eu vou ser paciente na medida, assim vai. Porque a referência somos nós. Ok? A minha condição atual é a referência. Ah, mas eu quero ser melhor. Então, seja melhor. Seja mais tolerante, seja mais amoroso, seja mais caritativo, seja tudo que for de virtude em uma condição melhor. E aí você vai se apresentar como uma pessoa melhor. Ok? Essa é a métrica. Beleza? Vamos lá. Comentário do Pedrão aí, Mauro. Ah, perdão. Deixa eu ver aqui, está no chat. Pedrão botou assim: ainda hoje tem pessoas que temem a Deus. Sim, é até frase de alguns grupos, né? São temente a Deus, né? E a reencarnação é a misericórdia de Deus para conosco. É verdade, é uma das maneiras da sua misericórdia se fazer presente, e da sua justiça também, né? Porque ele vai nos dar tantas oportunidades quantas nós precisarmos para chegarmos à condição de puros. Então, não há distinção para Deus, desde o homem mais primitivo, aquele que está começando sua trajetória reencarnatória agora, né? Correndo até, fugindo lá da chuva, do raio, buscando uma toca, como aquele, como Jesus, que é o nosso modelo e guia, aqueles que estão acima de Jesus, não há distinção para Deus, né? Senão ele seria algo parcial, e Deus não é parcial. Então, as condições, elas são oferecidas igualmente para todas. As condições. Mas cada um vai aproveitar as suas condições, as suas oportunidades, da maneira que julgar adequada. E como toda ação anda de mão dada com uma reação, é natural. À medida que nós caminhamos, nós vamos colhendo aquilo que plantamos ao longo da jornada, né? Podemos? Então vamos lá. Podemos. Então, nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre essa crença, assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante Deus
e o da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. Ok, para aí. Então veja bem, por que Moisés modelou um Deus cruel? Por que que ele modelou? Valdenir não pode falar, não. Porque ele não conseguiu convencer o povo judeu? Porque, exatamente, o endurecimento do entendimento daquele povo não conceberia um Deus brando, pacífico, né? Não conceberia. Então ele tinha que frear aquele povo. E eles só entendiam e aceitavam aquilo que vinha de Deus, desse Deus, né, que todo mundo temia. Então essa configuração tinha que ser mantida. Tanto é que ele criou 600 e tantas leis civis, né, extremamente duras e violentas, e atribuiu todas elas a Deus. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Foi da cabeça dele, vontade dele, ter criado aquilo tudo. E por Tá? isso, né, Mauro? O povo judeu, o povo hebreu, esperava um Messias guerreiro. Esperavam, Uhum. esperavam um Messias que expulsasse o Império Romano do terreno da terra deles. Ainda é a ideia de Moisés. Ainda é o entendimento de Moisés, daquele Deus guerreiro, Deus que luta comigo, que faz guerra comigo, que está ao meu lado. Só que eu me lembrei aqui do filme A Cabana. Não sei se vocês viram, mas se não viu, vale a pena ver, né? Deus é pai do assassino também. Deus é pai do outro lado, de quem está do outro lado da guerra também. E essa já é uma percepção de Jesus. É diferente da percepção de Moisés. Moisés, em função da dureza do coração daquelas pessoas, da dificuldade daquelas pessoas, tinha que apresentar um Deus bravo. E o Kardec fechou o item 23, não sei se você se lembra, enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Por isso que Kardec diz: pode amar o Deus de Moisés? Não, só pode temê-lo. Exato. Beleza? Tudo bem? Entendido aí? Vamos em frente. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. Ok. E aí, então, foi que Jesus se mostrava aquele ser reacionário, né? Aos olhos daquela sociedade. Como pode esse cara aí não obedece às leis de Moisés? Cura no sábado? Como pode? Né? Porque Jesus precisava mostrar a diferença daquela lei divina da lei humana, falível. Tanto é que quando Jesus era cobrado em relação a isso, ele questionava a hipocrisia deles, né? Vocês não querem que eu faça o bem ao próximo, por causa de uma norma que vocês estabeleceram. Mas se uma cabra sua fugir, você vai atrás lá. E também a lei diz que não é para fazer. Então, onde que está aí a coerência de vocês, né? Ou seja, só faz o que lhe convém, que lhe interessa. Mas cumprir a lei divina, né, que foi o que ele falou que veio cumprir e cumpriu, isso estaria errado. Então, Jesus precisava mostrar naquela época, né, para aquela sociedade, essa diferença que existia entre o cumprimento das leis divinas, imutáveis, e das leis humanas, mutáveis. Hoje existem em vários países
um compêndio de leis diferentes adequadas a cada sociedade. Mas as leis do Decálogo, ela é aplicável, ou ele é aplicável em todas as sociedades. Qualquer um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é aplicável em qualquer sociedade. Porém, as leis civis são diferentes em várias sociedades. Beleza? Porque ela vai retratar o que aquela sociedade precisa ainda para normatizar ou frear, né, aquele impulso que ainda é dominante. Tudo bem? Entendemos isso aí? O Pedro O João colocou colocou a uma matéria no chat aí, ó. observação no chat. O próprio Paulo de Tarso, como Saulo, praticava os ensinamentos de Moisés, exatamente. Ele não conhecia outro E eles continuam, os judeus continuam praticando até hoje. até hoje. Os judeus se reúnem para ler, para estudar a Torá. Quando nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estudam a Torá. No templo deles, eles se reúnem para estudar a Torá. Ainda os doutores da lei estão lá para interpretar a lei para eles, para o povo judeu. Ainda seguem a lei de Talião, né, Valdir? Não sei se é lei de talião, mas ele segue muito ainda a ideia do Deus guerreiro, do povo escolhido, do povo especial. Não, eu digo em relação ao olho por olho, dente por dente. Você vê Sim, eu agora a entendi. situação atual. Eu entendi. Os mais fundamentalistas, né? Os que ainda vivem aquele fundamentalismo fanático. Aqueles mais radicais. São chamados ortodoxos, né? Isso. Mas isso está se dissipando com as gerações, né? Você Vamos vê que adiante. dentre eles mesmo, eles já estão modificando as leis diante das situações, né? Os ortodoxos, eles eram proibidos de participarem do serviço militar. Agora já estão sendo obrigados também a defender a pátria. Então, quer dizer, já está começando a haver mudança lá. De novo, por Vamos lá. interesses outros, não por Exatamente. virtude, não por É, virtude, é. né? É Vamos lá. esse, é esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente. E constrita a dizê-lo é também o ponto de que mais a humanidade tem se afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Ok. Então, diz ele aqui, né? Que esta revelação, qual revelação que ele está falando aqui? O ponto capital da revelação do Cristo. Qual foi? Abre o Amar a áudio. Deus sobre todas Amar a as Deus sobre todas coisas as coisas e e ao amar ao próximo como a próximo ti como a ti mesmo. mesmo. A desmantelação da imagem do Deus punitivo, né? Então, todo esse trabalho, né, foi o ponto capital da revelação do Cristo, além de trazer a informação da vida espiritual, valorizar mais a vida espiritual do que a vida material, né? Ser um homem de bem, traz lá as bem-aventuranças, né? Ou seja, dizendo que o reino dos céus é para os mansos, para os pacíficos, não é isso? Então ele veio trazer um divisor de águas na humanidade, na relação do homem com o divino. Tudo bem? Vamos adiante. Item 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderias. Ok, Por ponto isso, aí. Para aí. Então veja que as revelações, elas são apresentadas gradativamente, na medida da capacidade de entendimento e de absorção daquele novo conhecimento. Não adiantaria, né, nem Moisés lá atrás falar o que o Cristo trouxe,
Nem o Cristo, à sua época, falaram que a doutrina espírita hoje traz. Não haveria espaço de entendimento. Beleza? Então as coisas são em doses homeopáticas, né? Então vamos lá, vamos consolidar esse conceito primeiro, que isso aqui é importante. A ideia do Deus único, gente, não surgiu com Moisés, né? Lá no Egito Antigo já tinha se tentado uma primeira vez, né? O faraó lá, né? O Akenaton, ele tentou trazer a ideia de um Deus único. Conseguiu? Não. Conseguiu só enquanto ele estava lá reinando. Depois que o nego executou ele, acabou com essa história. Volta com tudo que estava, porque a gente não aceita isso, não. Então, à medida da capacidade de compreensão e absorção da nova ideia, que ela chega. Então veio Moisés, teve seu propósito, né? Depois vem Jesus, pega daquele ponto, faz as devidas correções e traz uma nova proposta. Depois ele diz: olha, ainda não falei tudo, né? Vai vir a coisa melhor lá na frente, que vai explicar tudo que eu falei e tudo mais. Aí vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que traz novamente as ideias do Cristo, agora sob uma ótica muito mais científica, filosófica, né? Com possibilidade daquilo que antes era mera cogitação, conjectura, e hoje está sendo cada vez mais comprovada. Beleza? Tudo ao seu tempo, tudo é preparado para que aquela informação venha. Tá? Diga, Angélica. Mauro, Hum. pelo que ele está dizendo aí, então, o Espírito de verdade não é Jesus, como muitas pessoas dizem, o Espiritismo, é o Consolador. Não, o Espírito de verdade é o Espírito de verdade, como Jesus mesmo falou. Pois é, Eu, mas muitas falam verdade. Oi? muitos falam que o Espírito de verdade é Jesus, não é, é o Muitos falam, Consolador. muitos falam. Não, Consolador não é alguém. Consolador é a revelação, é a terceira revelação, Ele ok? não está falando aí? Enviarei o Consolador, o Espírito de Consolador é a verdade. proposta. Consolador é a proposta, tá bom? Ele fala, Ah, eu enviei o estava entendendo aí que Consolador, é a é a proposta, explicação. é a Ele colocou doutrina. A entre doutrina vírgulas. é consoladora. A doutrina espírita é consoladora, ok? Hum. E aí ele continua. O espírito de verdade, né? Então, o espírito de Não verdade, teria que ser, então, o Consolador e o Espírito de verdade? mas tem Porque que aí ver para como mim foi. está explicativo. Então, meu amor, olha aqui, ó. Hum. A gente vai chegar lá. Você avançou um bocadinho, né? A gente vai chegar lá, vamos É, entender. Mas o espírito de desculpa. verdade, o que o espírito de verdade fez? O que o espírito de verdade fez na codificação? Fala para mim. O que Ele ele não fez? foi um dos que ditou aí Ele, ele não foi um dos, ele coordenou. Ele não foi um, dois. Ele foi não. aquele que Ah. coordenou a codificação. Tanto que Então ninguém sabe quem é. quem fez as revisões? O Espírito de Verdade. Hum. O Espírito de Verdade chega lá para Kardec, ó, vai lá e revê tal coisa. Ele ia lá e revia. Entendeu? Ele Então, não se identificou. não se identificou. Algumas pessoas, pelos relatos, de alguns Hum. relatos do Espírito de Verdade, dá a interpretação de que ali é Hum. Jesus falando. Mas não é, né? Pelo que está escrito aí, não é. Então, mas olha, de novo, isso é importante? Vai Ah, dar não mais. é, mas é bom para a gente entender, né? Eu Não, mas acho. aí é a nossa curiosidade.
É a nossa curiosidade. Em Não, termos. porque isso é tão falado, Mauro. Oi? Isso é tão falado, esse negócio de espírito de Fala qualquer verdade. coisa. Mas, meu amor, falam qualquer coisa. Falam qualquer coisa. Fala que Jesus é Deus. Não falam que Jesus é Deus? Fala, a Igreja Católica entende assim, Então, tanto que na oração fala Maria, Mãe de Deus. então pronto. Mas é a realidade? Não, mas eu Então, tenho assim, eu sempre, quando eu ouvi falar, porque eu também nunca tinha certeza se era, né? Mas agora lendo essa parte, bom, eu avancei aí, né? Para mim, da maneira que ficou redigida aqui, então vamos não estou avançar, muito convencida, para a não. gente refletir juntos. Angélica, tem que levar em consideração outros aspectos. Hum, Por que que as pessoas dizem que Jesus é Deus? Porque num determinado texto ele diz: Eu e o Pai somos uno. Ou hum, seja, estamos na mesma sintonia. Eu sim. tinha um amigo, não, tenho um amigo, agora já está desencarnado, que ele como muitas vezes eu conversei com ele, foi o presidente da rádio, é meu amigo, é o Gerson, e ele sempre tinha ideia várias vezes ele falou, para mim, o Espírito de verdade foi o João Batista, que falou em nome de Jesus. Eu e o Cristo somos uno. Um dia nós seremos também uno com o Cristo. Um dia nós seremos Espírito de verdade. Então não dá para fechar. Foi Jesus, ou foi João, ou foi Fulano. Depende da interpretação de cada um. Mas eu acho que quando eu entendo essa fala do Cristo, ou quando eu leio essa fala do Cristo, eu e o Pai somos uno, eu posso dizer, o Batista e Jesus eram uno. Eram os mesmos espíritos? Não, mas tinham a mesma finalidade, a mesma fidelidade, a mesma evolução, a mesma sintonia, digamos assim. É a mesma proposta, né? Mesma proposta, exatamente. Agora, se Márcio, foi um, se foi outro, não fa- só pela curiosidade, tudo bem. Eu também tenho curiosidade, por isso eu conversava muito com o Gerson sobre isso. Eu sempre perguntava ele, porque ele é médium, escritor, dirigente de casa espírita, dirigente de federação, de rádio. Eu sempre perguntava a ele. E ele sempre me disse, na minha interpretação, é o João Batista. Na interpretação dele. Eu acho lógico, mas não dá para afirmar que é uma coisa ou que é outra. É só a lógica do meu raciocínio. Aí é do meu entendimento. No meu entendimento, pode ser, mas eu não afirmo que seja. Inclusive, um dia desses fui falar isso na rádio lá, na quarta-feira, e tem uma ouvinte lá que reclamou a beça comigo. Brigou comigo a beça porque não era o Batista, e sim o próprio Cristo que era o Espírito de verdade. Tudo bem, é a interpretação dela. Na minha já não é. o Márcio, né? Ele colocou lá no chat, no WhatsApp, né? Ele mandou no meu privado, dizendo que lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, Kardec apresenta, né, o Espírito de Verdade como o guia espiritual da codificação espírita, aquele que inspira os ensinamentos morais baseados no Evangelho de Jesus, né? E aí, como ele também complementa aqui, né, muitos estudiosos interpretam de acordo com o seu gosto, beleza? Então, e aí, vamos avançar para a gente poder raciocinar junto sobre essa fala. Diga, Carmen. Rapidinho, rapidinho. Então, Jesus, não foi Jesus que coordenou, não é coordenar, até hoje é isso que eu sei, que trouxe, me fugiu a palavra que eu queria usar, como se ele tivesse, como Kardec fez, não foi ele que dirigiu, ele que comanda, que comandou, né, todo esse trabalho da doutrina espírita na hora que Kardec estava codificando. Mas então, Carmen, olha só. Jesus sendo o governador do nosso planeta, você acha que ele só tinha atribuição de trazer a codificação? Entende? E não. E ele tem outros prepostos.
Tanto que ele fala aqui, a gente vai avançar aqui e vai falar aqui, ó. Mais tarde, porém, né? Vamos avançar para a gente não atropelar. Tá, Aí vocês vão entender tá o que bom. a gente está falando aqui. Vamos lá, o Ronald. Por isso é que Por vos isso vos falo falo por por parábolas, não é isso? parábolas. Por quê? Mais Porque o tarde, povo, só um minuto, porque o povo não era mas, capaz de uma linguagem mais clara. Ele não era capaz, o povo não era capaz de entender o que hoje entendemos naquela época. Não era capaz. Tá bom? Depois eu te dou a palavra, Rosemary, só um minutinho. Avança aí. mais, mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicarás todas. Ok, Isso está em João e Mateus. beleza. Então veja bem: existia alguém que teria a tarefa de restabelecer todas as coisas, beleza? Ou seja, falar mais claramente, trazer novamente a mensagem do Cristo de forma mais clara, né? E com maior profundidade. Esse alguém, ou esse grupo, né? Ele chamou de Espírito de Verdade, ok? Se fosse ele próprio, ele diria: eu voltarei mais tarde e vos esclarecerei aquilo que não posso dizer agora. Por que o Cristo encobriria isso de nós? Não teria menor motivo. Agora, ele sendo governador do planeta, é lógico, é natural que já estivesse dentro desse planejamento o advento do Espiritismo, na terceira revelação, como o Consolador que Jesus prometeu. Porque este Consolador ficaria conosco para todo sempre. E se ele fica conosco para todo sempre, não poderia ser alguém. Ok? Teria que vir na forma de doutrina, para que ele pudesse avançar as gerações. Beleza? Então, por isso que ele fala aqui, ó. Enviar-vos-ei o Consolador. O Consolador não é alguém. É que a gente tem a tendência a buscar, a personificar as coisas. O Consolador não é alguém. O Consolador é uma revelação, uma proposta, né? E quem ia ficar encarregado disto? O Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. A doutrina espírita não nos está revelando todas as coisas? Não está explicando todas as coisas? Então, é a doutrina espírita, este consolador, que coube a um agente, que ele chamou de espírito de verdade, realizar. Ok? Ficou claro isso, gente? Vamos, Rosemary, diga a sua vez agora. Então, eu comecei, mas ainda não dei continuidade. Eu comecei a ouvir o livro A Caminho da Luz, e lá o Emmanuel diz para o Chico: Jesus veio na formação do planeta Terra, né? Trabalhou na formação do planeta Terra e depois ele vem, ele mesmo, né? Levar os ensinamentos, melhorar o que Moisés já começou, exemplificar para as pessoas e ponto só. Então, ali eu entendi, quando eu ouvi, que realmente só foram essas duas vezes. Então, é o que você falou. O Espírito de Verdade é outra entidade, né, um espírito de luz que vai trabalhar para trazer o espiritismo, mas não necessariamente Jesus, né? E outra coisa, gente, espíritos desta envergadura, né, eles comungam de um mesmo ideal, de um mesmo pensamento, de uma retidão quase que linear.
Então, é como se você tivesse, olha só, cuida disso aqui, você tem toda a condição de cuidar disso daqui. O nosso objetivo é esse, né? O nosso processo é esse, e alguém vai cuidar. É, O Ismael não está responsável aqui pelo Brasil, ele está tendo uma trabalheira danada, mas é ele, é com ele, né? Então, Jesus confia, ele sabe a quem ele delega, né? Aqui as atribuições. Então é isso. assim, quem se interessar tem até, muitas das vezes eu não consigo ler, mas eu boto o áudio, né? E vou ouvindo o livro. A Caminho da Luz é justamente isso, são perguntas, né? São feitas e vai respondendo. Não é o Kardec, mas eu acho que vai de encontro ao que a gente está vendo. Uhum. Diga, Sandra. Eu poderia. Está certo, eu, nas minhas ilações, pensar na possibilidade de ser um conselho espiritual, não como mas um conselho, um grupo, que faz esse trabalho de proposta ligada à terceira revelação, que é a proposta espírita. Eu posso pensar sobre esse ponto de vista de conselho de mais de um? Claro, claro que deve ser assim, né? Não está dito em lugar nenhum, mas eu creio que dentro desse princípio é dessa maneira que funciona. Vamos pegar um exemplo, um micromundo disso, tá? Um micromundo. A obra do Chico. Quantos espíritos participaram das obras do Chico? Verdade. Dá nem para contar, né? Não sei quantos. Espíritos diferentes. Só de obras foram 420 obras escritas. Dentro dessas obras, quantos espíritos compartilharam? Ok. Mas tinha um coordenador. Tinha um coordenador. Ele revisava, ele acompanhava, ele prefaciava alguns. Ok? Ele era o coordenador, mas outros trabalharam, trouxeram seus contributos. Por que que com Cristo tinha que ser diferente? Só ele vai poder fazer? Não. Nem a ideia de liderança concebe isso. Porque Isso porque um líder verdadeiro, ele quer formar novos líderes. é Ele porque a quer, ideia de. Desculpa, Mauro. Desculpa. A ideia ele de conselho. fala. Desculpa. A ideia de conselho, ela estaria dentro dessa ideia de que a importância de todos estaria no mesmo nível, desde que um ocupe um cargo de revisor de toda a possibilidade, mas do que esteja certo, do que esteja errado, mas todos têm importância, todos têm uma importância. Então não seria, vamos dizer assim, interessante para ficarmos, na minha humilde concepção, quem é que é o espírito da verdade? Porque na verdade todos fazem parte da grande verdade, esse grande conselho de espíritos, né? Mas não é o espírito da verdade, é de verdade. Então, de verdade, né? Espírito de verdade. Então, não, o pensamento está certo. Porém, esse grupo espiritual que trabalha sobre a égide do Cristo, eles existem em vários níveis. Não estão todos no mesmo nível, existem vários níveis. Sim, Que sim, entendi. a depender da ação que se precisa, é mais confortável para um espírito do nível X do que do nível Y. Claro, E entendi isso perfeitamente. aconteceu na codificação. E isso Sim. aconteceu na codificação. Tanto é Todos que você explica, colaboraram nesse sentido. tanto é que você explica que muitos espíritos na categoria de espíritos inferiores, vamos dizer, foram úteis como exemplos para o trabalho, né? Sim. É isso. Obrigada, gostei da explicação. Valeu. Diga, Carlão. Mauro, lá no capítulo 6, né, do Evangelho, ele fala do Consolador Prometido. Aí Uhum. tem um trechinho de Kardec que ele comenta justamente essa discussão que a gente tem. Posso dar uma lida? Só um parágrafozinho. Pode. É o item 4 do Consolador Prometido, capítulo 6. Ele fala: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender,
Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Esse é o É isso, trechinho lá do P4. Aí depois é ele fala do advento na instrução dos espíritos. Se o pessoal quiser isso dar aí. uma coringada depois aí. Então, Carlão, essa fala do Evangelho corrobora a ideia que nós estamos aqui desenvolvendo. Então, o Espírito de verdade, ele não foi aquele que se revestiu da última palavra. Ele organizou aquilo que precisava ser esclarecido e revelado. Beleza? Tanto é que as comunicações que deram corpo à doutrina dos espíritos não veio de um espírito só. Beleza? Então, isso é ainda mais forte na compreensão. Carlos, o pessoal está pedindo você botar o capítulo lá no chat. Capítulo 4, gente. Capítulo Mas 4, item 4. escreve que o Não, pessoal é não. 6. 6 Capítulo item 4. 6, desculpa. Capítulo 6. Escreve aí no chat que o pessoal não vai gravar. Então, essa fala do Evangelho, ele corrobora com o que está sendo dito aqui na Gênese. Então, o Espírito de Verdade já estava programado para, no momento adequado, trazer as revelações, beleza? De uma maneira que nós pudéssemos compreender. De lá para cá, do Cristo para cá, reencarnou alguém que fez esse papel? Não. Mas tudo foi esclarecido, foi aprofundado aonde? Na doutrina dos espíritos. Então, esse é o Consolador. O Consolador não é o Espírito de Verdade. O Consolador é a doutrina espírita. Por quê? Porque, por intermédio do conhecimento que ela nos revelou, nós temos agora condição de entender os nossos infortúnios e, com isso, nos consolarmos. E não pela opinião de A, B ou C. Beleza? Diga, Carmen. então, ali depois que eu fiquei entendendo, eu vou ler de novo. Não estou te escutando, não, Carmen. Fala mais perto do microfone aí. Peraí. Está escutando agora? Agora sim. Tá? Sim. Então, depois que o Carlão leu, eu fiquei entendendo, eu entendi assim ali, que o Espírito de Verdade seria a doutrina espírita, o Consolador. Por isso que talvez Jesus, lá no Evangelho, quando ele Não. bota em algum... Está escrito nas mensagens, não tem espírito falando, tem assim, espírito de verdade. Por isso que muitas pessoas Não. ali na casa que eu estava entendiam que Jesus era o espírito de verdade. Porque se o Carlão puder ler, reler só um pedacinho, pode pedir aí para ler, só, por favor, de novo? Pode ler aí, Carlão. Vamos lá. Jesus promete outro Consolador. O Para Espírito aí. de Verdade. Parou. Jesus promete outro Consolador. Outro, Consolador, sim. Outro. Então, Vamos não lá. é Jesus. Beleza? Tá. Avança aí. Que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Parou aí. Relembrar todas as coisas, né? Sim. E dar entendimento ao que o Cristo já havia dito. Quem fez isso? A doutrina. Não Não. é ela que faz isso. Então, olha aqui. A doutrina espírita é o resultado. A doutrina espírita é o trabalho acabado. A doutrina espírita é o consolador prometido. Então, Agora, quem organizou essa composição?
O Espírito de verdade. O Espírito de verdade coordenou no plano espiritual aquilo que Kardec iria materializar como doutrina. Entendi. E a doutrina espírita é o É o Consolador. Consolador. Sim, Exatamente. entendi. Tá bom. Muito obrigada. Mauro, o último parágrafo, elucida ela aí, ó. Explica isso aí. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É isso aí. Então tá aí, tá mais do que explicado, né? Agora, se as pessoas atribuem, né, o Espírito de verdade ao Cristo, aí é de cada um. É de cada um. Tá bom? Vamos terminar o parágrafo aí, Ronald, por favor. Se o Cristo não disse tudo quando poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Ele previra, pois, que as suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Ok. Tá? Então, tá aí, né? Nós estamos entendendo, né, as três revelações, né, o motivo pelas quais elas foram necessárias, como aconteceram, e não está finalizada. Né? Por quê? Vocês acham que nós hoje, com a doutrina espírita, nós já compreendemos tudo? Temos todos os elementos aqui para compreender a profundidade? Não. Chegará o momento em que teremos uma maturidade ainda maior, uma condição espiritual ainda melhor, e aí teremos sim acesso a mais informações, né, que hoje a doutrina espírita trouxe aquilo que é razoável e suficiente na nossa capacidade de absorção. Né? Os próprios espíritos dizem, olha, vamos ficar por aqui porque vocês não compreendem mais do que isso. Então, existem mais coisas a serem ditas, a serem conhecidas. Com certeza há. Com certeza há. Né? Então, vamos dar uma paradinha aqui, né, no item 27, não é isso? 27. Isso. Semana que vem voltamos no item 27. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos pedir a Angélica. Angélica, faz a nossa prece, por favor. Estou aqui pesquisando ainda. Então, vamos serenar a nossa mente. Imaginar Jesus com as mãos espalmadas sobre nossa cabeça e dizer a Ele: muito obrigada pela oportunidade de mais este estudo tão enriquecedor. Obrigada pela presença amiga dos nossos guias mensageiros. Obrigada pelo dia, pelo nosso alimento, por tudo que temos recebido de Ti, Senhor, pela compreensão que o Senhor tem para conosco, por tudo que nós ainda precisamos aprender e que o Senhor pacientemente coloca as situações para que nós possamos vivenciá-las. Peço ao Senhor que nos proteja, que continue ao nosso lado, que nos indique o melhor caminho a seguir e que nós sejamos inteligentes o suficiente para enxergar este caminho, Jesus. Pedimos por todos aqueles que padecem,
por todos aqueles que neste momento estão nos leitos de hospitais, resgatando, por aqueles que passam por provações, e principalmente te pedimos, Senhor, pelos homens do poder, por estes momentos em que estamos presenciando tantas guerras, tantas lutas, que os homens possam chegar a um acordo, a um entendimento, para que a paz possa voltar a reinar. Que nós tenhamos uma noite de paz, que ao colocarmos nossas cabeças nos travesseiros, possamos render graças ao Senhor e agradecer, pensando que hoje fomos um pouquinho melhores do que ontem e que amanhã seremos melhores do que hoje. Com a sua permissão, damos por encerrado o estudo da Gênese e pedimos que fique conosco. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado.